Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Sou Alex, amigo de vocês. É um prazer enorme, uma alegria estar junto com vocês aqui quando dá de manhã cedo, aqui no nosso programa Palavra Viva, programa voltado para a leitura e exposição da Palavra do nosso Deus. Então hoje nós vamos dar continuação nossa leitura expositiva da Palavra de Deus na Bíblia Filamente. Se você ainda não comprou sua Bíblia Filamente, compre sua Bíblia Filamente. Bíblia Filamente, que ela vem na versão Bíblia Sagrada, nova versão transformadora. E nela nós temos ela em várias cores, né? Na lilás, roxo, preto e capa e couro luxo. O couro é sintético, tá? E também temos o aplicativo, né? Que você tem. No aplicativo você tem Bíblia devocional, Bíblia multimídia, Bíblia de estudo, Bíblia, e você tem a Bíblia impressa num papel com a letra grande, uma letra boa, para você estar levando para a igreja. E aqui na Bíblia Filamento, depois você comprar a Bíblia, você lê com a câmera do celular, o QR Code, para você ter a liberação do aplicativo, onde você vai ter os estudos da Palavra de Deus, onde você vai poder estudar a Palavra de Deus através da Bíblia Filamento. Então, não deixe de ter a sua Bíblia Filamento para acompanhar comigo os estudos aqui da Palavra do nosso Deus. Aqui Bíblia Filamento, né? Tá aqui, ó. Bíblia Filamento. Então compre a sua Bíblia Filamente e venha nessa jornada comigo na leitura diária da Palavra do nosso Deus na Bíblia digital Filamente. Bom? Toda vez que eu faço a transmissão, eu faço oração. Então, nós vamos, dessa feita, nós vamos orar para dar início, né, a palavra do nosso Deus. Que hoje nós temos muitas leituras, histórias. Fique aí que você vai acompanhar as histórias dos reis de Israel. E nós temos histórias maravilhosas a respeito dos reis de Israel. Então eu vou orar. Caso você esteja assistindo ao vivo no YouTube, no YouTube não, no Facebook, não deixe de dar o joinha, o like, compartilhar o conteúdo, porque quando você dá o joinha, o YouTube entende que o conteúdo é bom e manda para mais pessoas. Então por isso, eu sempre peço para vocês que compartilhem o vídeo e do seu irmão Alex César. Quando dá, eu estou trazendo aqui um vídeo com a leitura maravilhosa do nosso Deus. Então vamos orar para a gente dar início ao nosso programa Palavra Viva. É diário quando dá para ser diário. Então vamos orar. Caso você queira que ore por você, na descrição do vídeo, na descrição não, aqui embaixo no Facebook, você deixa o comentário, o seu nome, para que eu possa estar orando por você na próxima vez, tá bom? Então vamos orar para dar início mais essa leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Nos ajude, Senhor. Abençoa essa transmissão que vai ser feita ao vivo no Facebook, gravado para YouTube, Substack e Hubble. Abençoa, Senhor, e que isso venha servir de alimento para aqueles que precisam, por todo esse Brasil, por toda essa nação brasileira. Senhor, nesse dia não deixe faltar o café da manhã, o pão, o alimento para órfãos, viúvas, todos aqueles que estão necessitados, Senhor, ajude. Também derrame da tua salvação sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Liberta o nosso povo, liberta a sua igreja da incredulidade, liberta a sua igreja da feitiçaria, do espiritismo que adentrou para dentro das igrejas. Liberta a sua igreja do secretismo religioso, Senhor, meu Deus e meu Pai.
Transforma, Senhor, as nossas igrejas. Mude as nossas igrejas. Muda a vida dos crentes dentro das igrejas. Abençoa, Senhor, os crentes. Coloque na mente de nossas autoridades, dos nossos líderes, a necessidade da leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Pois onde a leitura expositiva diária todos os dias trará mudança, transformação na vida daqueles que leem a tua palavra. Então, ó Deus, derrama do teu Espírito para que mais pessoas possam urgentemente começar na leitura expositiva da palavra de Deus. Vá por todo o Brasil, onde há uma pessoa passando por necessidade, uma pessoa com problema de saúde sério, mental, pessoa que já não tem mais nenhuma perspectiva de vida, não tem nenhuma esperança. Coloque esperança no coração dessas pessoas. Senhor, pessoas que já não querem mais viver nesse mundo, estão querendo sair daqui forçadamente, através da sua própria mão. Não permita, Senhor, que o Senhor derrame vida em abundância, para que as pessoas tenham uma vida abundante diante do Senhor, diante da tua palavra, diante do teu evangelho. Leva o seu evangelho, leva a sua palavra a essas pessoas que precisam, Senhor. Muda o nosso país, a nossa nação. Reaviva nossas igrejas, Senhor, através do compromisso da leitura expositiva da palavra de Deus. E abençoe, Senhor, esse programa agora, o programa Palavra Viva, e todos aqueles que vão assistir ao vivo no Facebook e os que vão assistir depois, também no YouTube, no Hubble e no Substack. Abençoa, Senhor. Não deixe faltar nada. Não deixe faltar água viva para aqueles que precisam de água viva. Derrama da tua graça e da tua salvação, Senhor, sobre as vidas das pessoas por todo este país que precisam do Senhor. Abençoa o nosso país, a nossa nação. Livra o nosso país, a nossa nação, Senhor, da maldade e da crueldade dos homens cruéis. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro e peço, e agradeço e louvo pelo seu grande amor, pela grande misericórdia que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, você ficou até agora. Continua aqui, que nós vamos para a leitura maravilhosa da palavra do nosso Deus. É uma leitura maravilhosa. Então, vamos para a nossa leitura maravilhosa da palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de Reis, capítulo 19, 20 e 21. Esse é o sétimo vídeo, né? É o sétimo vídeo que eu estou fazendo dessa série de vídeos de leitura de Segunda Reis. Hoje nós vamos ver o 19, 20 e 21, o livramento de Ezequias, sua doença e o reinado ímpio de Manassés. Então vamos ter aí um povo que vai subindo numa escala de rebeldia. O próprio povo, a própria nação está esquecendo de Deus e começando a viver para os seus próprios deleitos, para os seus próprios prazeres, para as suas próprias vontades, e se esquecendo de Deus cada vez mais e entrando para dentro da idolatria, feitiçaria e tudo que Deus diz que o homem não deve fazer. O povo de Israel está fazendo contra Deus, desobedecendo a palavra, desobedecendo os mandamentos dados por Moisés a este povo e a essa nação. Então, cada vez mais nós vamos ver a escalada da rebelião do povo idólatra de Israel, e Deus vai levar eles no final cativo para um outro país, para uma outra nação, que eles vão servir esses povos, essas nações. Então aqui nós estamos acompanhando essa escalada na terra de Israel através do reino do norte, Israel, que vai ser escravizado na Síria e tantos outros países que vão ser espalhados pelo mundo todo daquele tempo. E assim eles vão aprender que o único Deus que deve ser louvado, adorado, invocado,
prestar culto e amar é o Deus de Abraão, Isaac e Javé. Yahvé, Yahweh Sebaot, é o Deus verdadeiro, Deus Yahweh, Yahvé. Então vamos, acompanha comigo a leitura aqui do lado. Ezequiel busca ajuda do Senhor, porque os assírios tinham a Síria e a Síria. A Síria vai se levantar contra, mais uma vez, né, de novo, já está dominando o reino de Israel e agora vai querer a todo custo dominar o reino de Judá, que ainda tem alguns reis bons que busca o Senhor e busca viver para o nosso Deus. Então vamos aqui no capítulo 19. Quando o rei Ezequias ouviu este relato, então para você entender, você vai ter que voltar no capítulo 18, para você entender que o rei Senaqueribe mandou recado, ou ele foi de novo atacar Jerusalém e disse que entraria e mataria todo mundo e sacaria e ia fazer um saque em Jerusalém e no templo do Senhor. Então Ezequias, depois de ouvir o relato do rei Senaqueribe que cercou Jerusalém, quando o rei Ezequias ouviu este relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou ele aqui o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte e os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz o rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: diga ao rei que assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar à sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado que o rei havia deixado Laques e estava atacando Líbia. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus mensageiros de volta a Ezequias, em Jerusalém, com a seguinte mensagem. Esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane, com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem o que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos os que atravessavam o seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações como Gozã, Aram, Refer, Rezef e o povo de Éden, que estavam em Telassar, as livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Amate, ao rei de Arpade? O que aconteceu com os reis de Sevarfaim, Iená e de Iva? Depois que Ezequiel recebeu a carta dos mensageiros e leu, subiu ao templo do Senhor e estendeu diante do Senhor. E a estendeu a carta diante do Senhor.
Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor. Ó Deus, o Deus de Israel que está entronizado entre os querubins, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, Tu criaste os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve, abre os teus olhos, ó Senhor, e vê, ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas as nações, lançaram os deuses dessas nações no fogo e queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-lo. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira, pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos do poder desse reino. Então todos os reinos da terra saberão que Tu, ó Senhor, é Deus. Então o rei foi para o seu aposento, né? E lá o rei começou a orar, invocar o nome do Senhor, porque a angústia era grande. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Estão todos os reinos da terra. Então todos os reinos da terra saberão que somente Tu, Senhor, é Deus. Isaías prediz o livramento de Judá. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi sua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. E o Senhor proferiu esta palavra contra ele: a filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou sua voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros, desafiou o Senhor. Disse: com os meus numerosos carros de guerra, conquistei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas regiões mais distantes e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola de meu pé, sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe. Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado de distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombro. Por isso seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenros. São como o capim que surge no telhado, queimado antes mesmo de crescer. Mas eu o conheço bem, sei onde está, e sei de tuas ideias sei de suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim, e por causa de sua raiva contra mim e de sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porei minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse a Ezequias: esta é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte o que brotar disso. Mas no terceiro ano semeiem e colham, cuidem de suas videiras e comam de seu tudo. Vocês que restarem em Judá, os que escaparem da destruição, lançarão raiz em seu próprio solo, crescerão e darão fruto.
e darão fruto, pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém. Um grupo de sobreviventes partirá do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, com o Senhor dos Exércitos fará. Deixa eu melhorar aqui, pessoal. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso acontecer. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com o escudo fora de suas portas, nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele, pelo mesmo caminho por onde veio, e não entrará na cidade. Diz o Senhor: por minha própria honra e por causa do meu servo Davi, defenderei esta cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento dos sírios e matou 85.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu deus Nisroch, seus filhos Adramaleque e Sarezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Ararat, e outro filho, Esar-Hadon, se tornou seu sucessor na Síria. Agora vamos para o capítulo 20. Capítulo 20, né? O 19 já passou. Deus já destruiu e tirou o exército da Síria, e eles não puderam mais atacar Israel, e assim Deus livrou o povo de Deus, Israel, de seus inimigos. Assim também Deus pode livrar do seu inimigo, que é o pecado, que é essa força que faz com que você viva uma vida de lamento, de tristeza e uma vida de miséria. Jesus Cristo é o anjo do Senhor que veio libertar o seu povo. Ele mesmo veio libertar o povo de Israel do rei Senaqueribe. E ele hoje está disponível a você. Basta você crer, confessar Jesus como seu único salvador e entregar sua vida a ele, porque ele vai te salvar e transformar a sua vida em uma nova vida. E o seu inimigo, que é a sua carne, que é esses maus desejos, contenda, a briga, a desavença, a falta de amor, a violência, tudo isso vai sair da sua vida. Todo esse inimigo e também as trevas, Satanás e seus demônios irão fugir diante de você e nunca mais retornarão na sua vida, e você se tornará um filho de Deus. Então vamos para o capítulo 20, né, que é aqui a doença do rei, a doença e a recuperação de Ezequias. Por esse tempo, Ezequias, que é o rei, segundo Reis 20, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos seus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu essa mensagem do Senhor: volte a Ezequias, líder meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração
e vi suas lágrimas. Vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de minha honra e por causa do meu servo Davi. Então Isaías disse: preparem uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e espalharam sobre a ferida. E Ezequias se recuperou. Ezequias tinha perguntado a Isaías: que sinal o Senhor dará como prova de que ele vai me curar e de que irei ao templo do Senhor daqui a 3 dias? Isaías respondeu: este é o sinal que o Senhor este é o sinal do Senhor, que cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio do sol avance 10 graus ou que ele recue 10 graus? É natural que a sombra avance, disse Ezequias. Isso seria fácil. Passa a voltar 10 graus. Passa a voltar 10 graus, né? Voltar para trás. O profeta Isaías orou ao Senhor e ele fez a sombra recuar 10 graus no relógio de sol de Acaz. Então, voltou a sombra. Pouco tempo depois, Merodach-Baladã, filho de Balada, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias recebeu os mensageiros da Babilônia. Ele lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro: a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer o arsenal. Ele lhes mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio nem em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens queriam e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo. Ezequias respondeu: eu lhes mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça essa mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora serão levados para a Babilônia. Não ficará aqui coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante minha vida. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, incluindo a extensão de seu poder e como construiu uma represa e cavou um túnel para abastecer a cidade com água, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ezequias morreu e se reuniu aos seus antepassados. E seu filho Manassés sucesseu. Manassés reina em Judá, que vai ser uma péssimo rei. 21:1. Então agora nós vamos começar no capítulo 21. Capítulo 21 do livro de 2 Reis. Agora nós vamos ver bagaceira. Fica aí para você acompanhar que vai ter bagaceira agora. Vai entrar um rei
péssimo, chamado Manassés. Lembrando que Manassés é o nome do primogênito de José, lá no Egito. Então Manassés foi dado a filho mais velho de José, que também se tornou filho de Israel e teve herança e nome dentro de Israel, chamada tribo de Manassés. Duas porções foi dada, tinha Manassés do sul e do norte, então tinha duas Manassés, e também tinha Efraim, que era o mais velho. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 55 anos. Sua mãe se chamava Efesiba. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para Baal, e ergueu um poste de Azera, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhes prestou culto. Construiu altares de idólatras no templo do Senhor. Dentro do templo do Senhor ele foi construir altares de idólatras, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos dois pátios do templo do Senhor construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seu filho, no fogo. Praticou feitiçaria. Aqui ele queimou, o rei ímpio, ao que ele fez com o filho dele, Ele fez isso aqui com o filho dele. Tá? Construiu altares de idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá. Ao 6. Mas também pegou seu filho lá e colocou em holocausto, praticou feitiçaria e adivinhação, e consultou médios e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e, com isso, provocou sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida da deusa Azera e colocá-la no templo sobre o qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: meu nome será honrado para sempre nesse templo em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem o cuidado de obedecer aos meus mandamentos, todas as leis que meu servo Moisés lhes deu, não os expulsarei dessa terra que dei a seus antepassados. Mas o povo se recusou a ouvir, e Manassés os levou a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído quando os israelitas entraram na terra. Então o Senhor disse por meio de seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, fez muitas coisas detestáveis. É ainda mais perverso que os amorreus que habitavam nesta terra antes de Israel, e fez o povo de Judá pecar com seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: trarei desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Julgarei Jerusalém de acordo com o mesmo critério que usei para julgar Samaria e a família de Acabe. Limparei Jerusalém como quem limpa um prato e depois o vira de cabeça abaixo. Rejeitarei até mesmo o remanescente de meu povo e o entregarei a seus inimigos como despojo, pois eles fizeram o que era mal aos meus olhos e provocaram minha ira desde que os seus antepassados saíram do Egito.
Então, desde o Egito, eles vêm recusando-se prestar culto somente ao Senhor. Como povo e como nação, eles vêm se recusando a ter somente Deus como único Deus. Então, Deus vai pesar a mão em breve. Mas quem por ti a sua vida entrega, a vida eterna já encontrou. Fez muitas coisas detestáveis e ainda mais perversas a morrer. Além de levar 16. Além de levar o povo de Judá a pecar e fazer o que era mal aos olhos do Senhor, Manassés assassinou muitos inocentes, até encher Jerusalém do sangue deles, de uma extremidade à outra. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e tudo o que fez, incluindo os pecados que cometeu, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Manassés morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado no jardim de seu palácio, o jardim de Uzá. Seu filho Amon foi seu sucessor. Amon reina em Judá. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém por 2 anos. Sua mãe se chamava Mesulimete e era filha de Arus de Jotibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés havia feito. Seguiu o exemplo de seu pai e adorou os mesmos ídolos que ele. Abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e não andou nos caminhos do Senhor. Os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo da terra matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou rei seu filho Josias. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e tudo o que fez estão registrados no livro da história do rei de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi seu sucessor. Então assim a gente encerra mais uma leitura da palavra de Deus, vendo aí, né, a tragédia do povo de Israel. Em vez de se dedicar ao Senhor, de permanecer fiel ao Senhor com seu rei, eles, o povo de Israel e o rei, se rebelam contra o Senhor e faz atos abomináveis e detestáveis. Então Israel vive um ciclo de reis maus e reis bons. Israel não, que Israel já foi levado cativo. Judá vive num ciclo de reis bons e reis maus. E por isso Deus vai trazer julgamento e vai trazer aflição e vai levar Israel e Judá cativo para a Babilônia. Judá, na realidade, porque o reino do norte já foi levado para a Síria, e a Síria espalhou o reino do norte para todo canto, para todo lugar. Então, é de suma importância que a gente se dedique exclusivamente ao Senhor, o nosso Deus. Então, a gente fica nessa condição, nessa forma, né? Porque assim Israel caiu, levado em cativeiro, por não ouvir a voz nem andar no seu roteiro. Mas Deus em seu amor não deixou de buscar, e a promessa de Davi ele iria honrar. Mesmo em meio à sombra onde a fé falhou, a tua fidelidade, Senhor, nos resgatou. Teu braço não se encurta, a palavra é a luz, da queda ao refúgio, nos guia Jesus.
Ezequias, coração em Deus, quebrou os altares, buscou os céus. Quando o inimigo cercou Jerusalém, clamou: Senhor, em ti está o meu amém. A resposta veio no anjo em poder. Então, 75.000 caídos ao nascer. Oh, quão grande a graça, a cura e o reino vai ser tomado, levado para a Babilônia no final dessa leitura. Então fica aí, venha comigo para que você acompanhe o final que vai ser de Israel, que vai acontecer em Israel. E depois nós vamos começar a ler o livro das Crônicas dos Reis, que vai ser a repetição de algumas histórias, mas vai ser muito interessante para a gente ver como que Deus trabalha durante todo esse tempo. E algumas histórias vai sofrer algumas mudanças, tá? No livro de Crônicas, da leitura das histórias dos reis de Judá e de Israel. Então vamos orar para que eu encerre mais uma leitura maravilhosa do nosso Deus. Sim, eu estava me esquecendo. Tem um vídeo. Eu quero colocar o vídeo aqui para que vocês vejam um vídeo que vai falar sobre exílio, já preparando vocês para o exílio, porque Israel já foi levado para o exílio. Judá ainda não foi, mas Israel já foi. Então eu quero que vocês vejam, né, um pequeno vídeo aí, é pequenininho, é curtinho, acho que não dá nem 6 minutos, falando exatamente sobre exílio. O que é o exílio? A gente não sabe porque nós nunca fomos exilados, né? Nós nunca tivemos que morar fora da nossa terra, fora da nossa pátria. Mas isso naquele tempo era comum acontecer. Então, eu vou deixar o vídeo para que vocês assistam. Estar em casa é muito bom. Tudo parece estar no lugar certo. Estamos cercados por pessoas que amamos e confiamos. Dá uma sensação de estabilidade e segurança. Algumas pessoas podem viver esse tipo de lar, mas muitas não. Algumas são até forçadas a deixar suas casas e morar em uma terra estrangeira. Chamamos isso de ir pro exílio. Sim, no exílio tudo fica desorientado. Você está no desconhecido. E na história da Bíblia, é aí que os antigos israelitas foram parar. Conquistados pela Babilônia, vivendo no exílio, longe de sua terra natal. E eles se perguntavam, como viemos parar aqui? E há alguma esperança de voltarmos para casa? Toda a história da Bíblia é projetada para abordar essas mesmas perguntas. A história toda? Sério? Sim, reveja as primeiras páginas da Bíblia. Onde a humanidade vive? Eles vivem em um jardim incrível, que é a casa deles. Eles estão lá sob uma condição: confiar em Deus e obedecer a um mandamento dele. E eles não fazem isso. Então, como consequência, são expulsos do jardim. Ah, eles são mandados para o exílio. Exatamente. Então, essa história foi pensada para nos preparar para a história de Israel. Como eles receberam a terra prometida e ficaram lá sob uma condição: serem fiéis aos termos de sua aliança com Deus. Mas eles foram infiéis, então mandados para o exílio. Se você ainda não vê o paralelo entre o exílio do jardim e o exílio de Israel, pense nisso. Em Gênesis, o exílio da humanidade levou à história da construção de qual cidade? Ah, sim, da Babilônia. O mesmo lugar para onde os israelitas são enviados. Mas esse não é o final das duas histórias. Na primeira Babilônia, Deus mandou Abraão partir e viajar à terra prometida. E essa história foi pensada para dar esperança aos israelitas que viviam na Babilônia seguinte. Finalmente, eles conseguem partir e retornar para sua terra prometida. E quando retornam, não era um lar docilar. Impérios opressores ainda os governavam e o povo agia da mesma forma corrupta que os seus antepassados. Então os profetas bíblicos disseram que o exílio ainda não tinha acabado. Mas por que pensavam assim se estavam em casa? Sim, isso é muito importante. Nas escrituras hebraicas, o exílio babilônico de Israel se tornou uma imagem de algo mais universal. É aquela sensação de alienação e desejo por algo mais, não importa onde você viva. Sim, posso me identificar com isso. Tenho uma casa ótima, mas um mundo marcado por sofrimento, relacionamentos corrompidos, morte, tragédia causada por outros e também por mim.
Então, na Bíblia, o exílio é a condição humana. Todos repetimos esse padrão de corrupção que leva a uma Babilônia da qual não podemos escapar. E não importa onde você more, todos desejamos um lar melhor. As escrituras de Israel mantinham a esperança de que um dia Deus enviaria um rei que resgataria o mundo de todas as Babilônias que criamos. Depois de várias gerações, vemos esse israelita chamado Jesus de Nazaré. Ele viajava sem ter uma casa, anunciando a grande restauração, aquela realidade de um lar que Israel e toda a humanidade buscava. Sim, Jesus realmente se preocupava com as pessoas que não tinham lar. Ele acolhia desconhecidos. Ele disse que o amor de Deus é revelado quando você acolhe excluídos e dá uma festa para quem não tem um lugar para pertencer. Jesus também afirmou que Israel e a humanidade tinham se perdido, que o nosso egoísmo nos leva a criar lares falsos baseados em status e poder, o que inevitavelmente exclui outros. Vivemos em um exílio criado por nós mesmos. Mas Jesus disse que o verdadeiro caminho para casa envolve fraqueza, serviço e perdão. Então Jesus foi para o exílio com a gente para mostrar o verdadeiro caminho para casa. Que é? Jesus disse que Ele é o caminho. Sua vida e o amor incondicional se provaram mais fortes que o fracasso da humanidade. Ele abriu um caminho para o nosso verdadeiro lar. E quando os seguidores de Jesus se comprometiam com Ele, descobriam essa nova forma de ser humano. Eles acreditavam que o verdadeiro retorno do exílio tinha começado. Então eles se chamavam de peregrinos ou viajantes. É mesmo. Eles diziam coisas como: o mundo não é nosso lar e somos cidadãos do céu. Então eles permanecem exilados enquanto esperam pelo dia em que Ele retornará para transformar o mundo em um verdadeiro lar. Então aí o vídeo foi rapidinho, que nem eu falei para vocês. E assim nós vamos orar para a gente encerrar a nossa transmissão hoje aqui no programa Palavra Viva. Então, por isso é importante que vocês compartilhem esse meu vídeo com mais pessoas. E já dê o joinha aí no vídeo, se inscreva e deixe um comentário no vídeo. Porque assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e manda para mais pessoas. Então, se inscreva no canal e participe. Se não é meu amigo no Facebook, passa a participar. O link do canal no YouTube, para você que está no Facebook assistindo ao vivo ou depois, está aqui em cima na descrição do vídeo. Clica aí, vai levar você para a primeira playlist de Gênesis. Clica aí e comece essa aventura a maratonar e assistir, fazendo maratona, desde Gênesis 3, que o link vai te levar para ali já logo na queda do homem e da mulher, Adão e Eva, que nos tirou do nosso verdadeiro lar, que nos tirou da nossa terra, que era o Jardim do Éden, que nem o vídeo ensina. Então somos peregrinos, estrangeiros nesse mundo, num mundo qual não é o nosso, não faz parte de nós. Mas Jesus Cristo nos lavou e nos redimiu com seu sangue. E em breve ele virá e refazerá essa terra e o jardim florescerá de novo neste mundo e Jesus será o cabeça de todos os povos, línguas e nações e o jardim do Éden será restaurado na terra. E no final de tudo, seremos levados para o último ato de Deus que ele já fez e já preparou, que é a morada eterna na Jerusalém celestial definitiva que vai vir descendo do céu, ataviada como uma noiva, preparada para a eternidade junto com Deus e seu Filho e seu Espírito Santo. Então, desde já, muito obrigado. O link para quem assiste pelo Substack e pelo Rumble está abaixo na descrição do vídeo. Clica no link e comece a assistir toda essa série de leitura até aqui onde eu estou fazendo hoje. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Porque todas as coisas foram feitas para a louvor e glória do teu nome. E sem o Senhor nada veio à existência. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que assistiram ou que vão assistir ainda pelo Substack, pela Rumble. Não deixe faltar nada a essas pessoas, principalmente a salvação.
Salva essas vidas, transforma essas vidas, para louvor e glória do teu glorioso nome, porque não há outro nome como o teu. Só tu és Deus, só tu és Senhor. Obrigado, ó Pai amado, por esse dia, obrigado por esse momento. Que os algoritmos do YouTube, do Substack, do Rumble, do Facebook, não impeça que esse vídeo progrida e seja mandado para mais pessoas. Ó Senhor, coloca pessoas para assistir, coloca na frente de pessoas para assistir. Abençoe a vida dessas pessoas, que a tua salvação alcance essas pessoas que precisam confiar em ti e voltar para a terra prometida, voltar para o seu verdadeiro lar, que é no céu, junto com o Pai das luzes, o Senhor Yahvé, o Deus Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já tem nos ajudado. Abençoa, Senhor, o nosso país, a nossa nação. Abençoa todas as pessoas que estão assistindo agora, Senhor. E não deixe faltar nada na vida dessas pessoas. Derrame da tua bênção, derrama da tua graça, derrama da tua salvação em todos os leitos de hospitais, UTI, aonde tiver uma pessoa passando por necessidade, aonde tiver uma pessoa precisando de ti, Senhor, passa-se com a tua palavra, chegue nessas pessoas, para louvor e glória do nome do nosso Deus, que é Deus glorioso, Criador dos céus e da terra. E não há outro Deus além do Senhor nosso Deus. Abençoa, guarda, salva todos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado. Nos dê um dia abençoado, uma semana abençoada, começando hoje na segunda-feira. Abençoa todas as igrejas, todos os ministérios, todos os irmãos, todas as autoridades das igrejas, para que eles possam entender que precisamos da leitura expositiva da palavra de Deus o mais rápido possível. Então, Senhor, muito obrigado a cada um de vocês. E eu vou deixar aqui para quem está no YouTube, eu vou deixar aqui 3 playlists para que você comece a ler a palavra de Deus na leitura expositiva junto comigo. Por aqui vai ficar uma playlist do Evangelho de João. Eu li todo João. Aqui mais embaixo vai ficar Hebreus e aqui vai ficar Gênesis. Então escolha uma dessas 3 thumbzinhas, clica nela e começa a leitura expositiva da palavra do nosso Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Leitura maravilhosa.